Olá pessoal, passando por aqui com mais um playbook. Hoje o tema é um tema super relevante, é um tema que a gente fala sobre jornada de vendas do time Union. Então, jornada de venda, pessoal, como o nome diz, é o caminho que a gente segue para ter um resultado positivo. Então, quando alguém nunca ouviu falar do nosso trabalho, do nosso serviço, da nossa empresa, a gente gosta de falar que a gente vai pegar essa pessoa e vai colocar ela no início da jornada. Então é como se fosse um caminho que a gente vai treinar com as etapas corretas para ser bem sucedido uma negociação e, consequentemente, a gente está fechando o negócio lá no final. A gente tem na figura aqui ao lado, vocês observam que é um caminho que a gente vai fazer com que as pessoas, né, que não conhecem nosso produto sigam conosco. Então, esse caminho vai desde a descoberta dessas pessoas, né? Eles nunca ouviram falar da nossa marca, do nosso nome, da nossa história. Então, vai desde a descoberta sobre a instituição, a empresa. Ela passa pela descoberta das necessidades dessas pessoas. Depois, as pessoas vão começar a conhecer um pouco mais o vendedor, o consultor que está atendendo ela. Depois, ela vai conhecer mais o produto que a gente está vendendo, a solução e como a nossa solução vai encaixar lá nos problemas dela. E, finalmente, então, ela vai conhecer os termos finais, os valores, os formatos de contratação e parceria, até ela virar cliente. Noite, hora, nosso produto, a nossa solução, ela realmente serve para muitas pessoas, a grande maioria das pessoas realmente precisam de algum tipo de atendimento odontológico, médico ou exames. Então, a gente tem condições de se tornar vendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana por aqui, porque todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa de uma certa assistência de saúde, e a gente tem condições, com o nosso tipo de trabalho, de estar sempre conversando com as pessoas, fazendo relacionamento em prol à saúde dela. Etapa número 1, etapa de planejamento. Etapa número 2, etapa de aproximação. Etapa número 3, etapa de verificação. Quarta etapa, etapa de negociação. Etapa 5, fechamento. E etapa 6, pós-venda. E aí, pessoal, então lembrando, todo consultor comercial ele precisa, primeira etapa, se planejar. A gente não chega a lugar nenhum se a gente não tem o mapa da mina até lá. Então a ideia de se planejar é saber quantas reuniões eu preciso realizar todos os dias para bater minha meta, quantos follow-ups eu preciso fazer, quantos encontros, quantas mensagens eu tenho que mandar, enfim, é ter esses números na cabeça. E por aqui vocês sabem que todo trimestre a gente entrega as metas, entrega os novos números para cada um dos consultores correr atrás. Então, peça sempre os seus números. E 3 é a etapa da aproximação e verificação. Então, pessoal, é muito importante essa etapa. Primeiro, a gente tem que entender quem a gente está falando, quem é o cliente, qual é o nome dele, qual a idade, onde ele mora, quais são as principais necessidades. Então, a gente precisa, de fato, estar interessado em conhecer aquela pessoa que a gente está reunido, conhecer, se aprofundar nas histórias dela, se aprofundar nas necessidades dela, se aprofundar em como ela cuida da saúde dela, em como ela cuida da saúde da família dela, quanto tempo ela vai no médico, no dentista, se ela tem algum tipo de doença crônica, se ela faz algum tipo de procedimento e etc. Então, a etapa de se aproximar e verificar as necessidades das pessoas é fundamental para a jornada do vendedor. Etapa número 4, etapa de negociação. Sem dúvida alguma, negociar é um trabalho fundamental, mas por aqui, pessoal, a gente pega mais leve nessa questão. Por quê? Porque a nossa solução, que é saúde, ela se encaixa muito bem nas necessidades das pessoas. Então, o nosso trabalho como consultor aqui é identificar na etapa anterior quais são as principais necessidades de saúde que essa pessoa tem. E depois, na etapa 4, que é a negociação, de fato a gente tem que estar preocupado em apresentar com mais detalhes possíveis o nosso produto, os nossos serviços e cobertura do plano e ilustrar para aquela pessoa como a nossa solução encaixa nas necessidades dela. Vamos falar da etapa de número 5, que é a etapa de fechamento. É aqui que muitos consultores comerciais costumam travar a negociação e não evoluem para o desfecho de sucesso. Por quê? Porque tem medo de fechar negócio. Então a gente não precisa ter medo de oferecer, de apresentar os termos de fechamento para os nossos clientes.
Então saiba que depois que você apresenta a solução, você encaixa com perfeição nas necessidades do cliente, a gente não tem que ter medo, tem que abrir a nossa gaveta e apresentar os termos de fechamento, o contrato, a ficha de inscrição do plano, as condições de pagamento e as condições de fechamento desse contrato. Isso é muito importante, você não ter medo de dar esse passo depois que você apresenta a solução. E por fim, e não menos importante, a gente vai para a última etapa. Depois que a gente então fecha negócio por aqui, o cliente assina os termos e etc., a gente vai para a etapa fundamental, que é a etapa do pós-venda. Essa pessoa ela já virou cliente da nossa instituição e ela vai fazer o pós-venda. A gente tem um time, uma consultora especializada nesse pós-venda, onde a gente realiza a entrevista inicial e os próximos passos de utilização.